Olá, eu sou o professor Matheus e no vídeo de hoje eu vou responder a algumas perguntas que me foram feitas com base no vídeo que eu divulguei aqui no meu canal no YouTube na semana passada sobre a judicialização da política ou a politização da justiça. Então surgiram algumas perguntas que eu achei bastante interessantes, bastante relevantes, e eu gostaria aqui de bater um papo com vocês com base em algumas dessas perguntas. Se você ainda não viu esse vídeo, o vídeo que eu fiz na semana passada, dá uma olhadinha, eu deixei a descrição desse vídeo aqui, né, logo abaixo, e também aqui no cartãozinho. Assiste lá e depois volta aqui para que você possa acompanhar aí sem nenhum tipo de problema esse bate-papo que a gente vai fazer agora sobre esse tema. Bom, vamos começar então com umas perguntas. Então acompanhem aí essas perguntas. O Anderson Faria perguntou o seguinte: gostaria que você comentasse sobre a forma que são feitas as escolhas dos ministros do STF, sobre as listas, a indicação do presidente e a sabatina feita pelos senadores. Nesse caso, na minha opinião, quer dizer, a opinião dele, do Anderson Faria, não há como se falar em independência dos três poderes, tendo em vista os laços de proximidade entre eles. Haveria uma forma mais eficaz de fazer essas escolhas? Os cargos devem ser vitalícios ou não? As escolhas deveriam ser de exclusividade do Poder Judiciário? E aí ele aguarda o vídeo, né? Segunda pergunta, do Vinícius Barbosa, que tem diretamente, né, tem uma relação direta, tem diretamente a ver com a pergunta anterior. Ouvi algumas pessoas falando sobre a necessidade do voto direto na escolha dos ministros do STF. Só acho isso necessário? E a última pergunta, da Aninha Oliveira, que é a pergunta talvez mais desafiadora de todas, que é a seguinte: o que podemos fazer para mudar esse cenário no Brasil? Em relação à primeira pergunta, o que eu queria comentar, ou o que eu quero comentar aqui? Que realmente esse processo de indicação dos ministros do Supremo pelo presidente da República é um processo que já existe há muito tempo, né? E é um processo que foi criado, na verdade, nem no Brasil, mas foi criado nos Estados Unidos, né, pelos federalistas. Então, quando eu digo aqui que ele foi criado há muito tempo, isso também não é nenhum motivo para dizer que não pode mudar, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que esse sistema ele realmente já existe há bastante tempo, tendo sido criado lá nos primórdios dos Estados Unidos durante a Revolução Americana, o processo de independência dos Estados Unidos. Inclusive eu falo um pouquinho sobre o livro Os Federalistas em um outro vídeo que está aqui no meu canal. Se você tiver interesse no aspecto mais teórico, mais acadêmico disso, eu deixo o link aqui na descrição e também aqui no cartãozinho para você. Mas dito isso, qual é o problema, ao meu ver, em relação ao processo? Quer dizer, eu não acho errado o presidente indicar e o Senado sabatinar. Quer dizer, em tese, esse é o arranjo institucional que vai fazer com que o Poder Executivo não seja dependente do presidente que indica e do Senado que aprova. Porque se não houver a presença desses dois poderes, o Executivo indicando e o Senado sabatinando, não vai ter ministro do Supremo. Então, o mecanismo em si, ele é interessante. E ele é interessante porque aí entra naquele pensamento dos federalistas de fazer o equilíbrio entre os poderes, né? Ou seja, o executivo indica, o legislativo sabatina e a partir daí surge o terceiro poder, que é o próprio judiciário, no caso. Então, do ponto de vista técnico, esse raciocínio é bastante interessante. Agora, qual é o problema? O problema é, ao meu ver, a sabatina feita pelo Senado Federal. E eu vou lhe explicar o porquê que o problema, ao meu ver, não é no Poder Executivo. Quer dizer, não é no Poder Executivo, não apenas por ser ali uma prerrogativa do presidente da República, não vamos entrar no mérito jurídico aqui, constitucional da questão, mas é uma escolha política dele. Então ele pode, em princípio, e aqui claro, entre aspas, né, indicar qualquer pessoa, claro que tem ali os pré-requisitos, mas cumpridos esses pré-requisitos ele pode indicar qualquer pessoa. Agora o problema está na sabatina do Senado. E por que eu digo que o problema está na sabatina do Senado? Porque a sabatina do Senado nada mais é do que um bate-papo entre amigos.
Dizer, se vocês tiverem oportunidade, procurem aqui no YouTube sabatinas dos candidatos, né, à Suprema Corte Americana, já que o Brasil, nesse ponto, tem um processo, como eu disse anteriormente, muito semelhante ao processo americano. Então, nos Estados Unidos, a sabatina feita pelo Senado é efetivamente uma sabatina que visa conhecer mais os princípios, as ideias, os valores do candidato, né? Do candidato ao Supremo Tribunal Federal, à Suprema Corte, no caso americano. Então, é uma sabatina que efetivamente faz com que, eventualmente, ou os candidatos não sejam aprovados, né? Ou, principalmente, com que eles, não é que se sintam intimidados, mas eles percebem que eles vão passar por um pente fino, digamos assim, nas suas opções pessoais, inclusive. Quer dizer, a sabatina no Senado faz perguntas muito pessoais, muito incisivas e efetivamente, né, é um processo que visa realmente a refinar ali a escolha do candidato à Suprema Corte, de quem vai ser, então, o ministro da Suprema Corte, o juiz da Suprema Corte nos Estados Unidos. E no caso brasileiro, não. Como eu disse antes, no caso brasileiro, é quase um bate-papo entre amigos, porque o candidato vai lá, o candidato indicado pelo presidente, geralmente ele já tem ali uma aceitação tácita pelo Senado Federal, né, pelo Poder Legislativo, e muitas vezes as perguntas são perguntas abertas, são perguntas abertas no sentido de serem leves, né? São perguntas superficiais, ou seja, são perguntas que efetivamente não avaliam o candidato e não do ponto de vista técnico, porque do ponto de vista técnico é muito difícil um presidente indicar alguém que não tenha um elevado conhecimento jurídico, mas conhecer o candidato do ponto de vista até pessoal, perspectivas, valores, ideias, o que ele pensa sobre determinados assuntos, e são assuntos que muitas vezes são assuntos polêmicos e que vão efetivamente decidir, né, a vida de milhões de brasileiros quando o Supremo Tribunal Federal toma uma determinada decisão, por exemplo. Então, nesse sentido, eu acho que a principal falha, ao meu ver, está na sabatina do Senado, que é muito superficial. Um outro ponto aqui que o Anderson perguntou é sobre a questão do cargo ser vitalício. E aqui é uma faca de dois gumes. Quer dizer, se o cargo é vitalício, né, isso gera um ponto positivo, porque em tese aquele ministro do Supremo Tribunal Federal não estaria vinculado a nenhum presidente, né, já que o mandato presidencial sendo aí de 4 anos e eventualmente numa reeleição ficaria 8 anos, quando que o ministro do Supremo vai ficar 15, 20, 30 anos, né, como ministro do Supremo, né, exercendo o seu cargo na sua função. Então, nesse caso, esse seria um ponto positivo, porque, repito, o ministro estaria desvinculado de questões políticas, mas, por outro lado, tem o ponto negativo, que é o fato de que faz com que ele fique ali arraigado naquela posição, né, tendo ali uma segurança, digamos assim, de que ele nunca vai perder o seu cargo. Então, ele pode, entre aspas, também, é claro, fazer o que ele bem entender, que ele não tem um mandato a cumprir. Então, esse seria aí o raciocínio, os prós e contras da questão do cargo ser vitalício. E eu acho, e aí é uma opinião minha, eu acho que a melhor forma é com que exista sim um mandato, né, um período em que aquela pessoa vai exercer o cargo, a função de um ministro, de um juiz, de uma corte suprema de determinado país. Como é o caso, por exemplo, aqui em Portugal. Aqui em Portugal, os ministros, os juízes, né, como são chamados aqui, os juízes do Tribunal Constitucional, ficam no seu cargo por 9 anos. E depois disso, eles saem, né, e não voltam mais a essa função. Então, quer dizer, nesse sentido, precisaria, para que um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, vamos supor que ele fosse escolhido pelo presidente e tivesse um mandato de 9 anos. Seria muito difícil, ao meu ver, fazer com que um presidente, por exemplo, no primeiro ano do seu mandato, já alterasse ali, eventualmente, a composição da corte, né, escolhesse, 5, 6, 7 ministros, por exemplo, e ele contasse com uma reeleição. Porque aí vamos supor que essa hipótese ocorresse. Então, o presidente
presidente tem a chance de, no primeiro ano do seu mandato, nomear e indicar 7 ministros do Supremo, vamos supor. E aí, então, passaram-se 4, e os ministros têm 9 anos de mandato, como é aqui em Portugal, pegando um exemplo, mas aplicando ao Brasil. Então, chega no 4º ano, o presidente acaba o seu mandato e os ministros continuariam por mais 5. E aí a gente tem que supor que esse presidente será, com certeza, reeleito para poder se beneficiar durante os 8 anos daquela situação. Eu não digo que essa situação seja impossível de ocorrer, mas eu acho que ela é muito difícil, né? Ou seja, seria muito difícil haver essa coincidência de datas exatamente de quando um presidente assume as suas funções e quando os ministros também assumiriam as suas funções. Acho que isso seria muito complicado de efetivamente ocorrer na prática. E aí, nessa perspectiva, então, eu acho que essa questão de um mandato, né, de uma duração, e eu dei o exemplo de 9 anos como em Portugal, mas pode ser, sei lá, 12 anos, 15 anos, 8 anos, 5, enfim. Isso aí é outra questão aberta a debate, mas eu acho que essa questão do mandato seria interessante. Agora, e aí ainda respondendo aqui uma outra pergunta do Anderson, mas já entrando na pergunta do Vinícius, eu acho que a forma de escolha não deve ser por eleição. Ou seja, e aí entrando aqui bem como o Vinícius falou, né? Eu ouvi algumas pessoas falando sobre necessidade de voto direto na escolha dos ministros. Eu pessoalmente sou contra isso. E eu sou contra isso por quê? Porque a eleição, e aqui, quer dizer, eu estou supondo, né, que uma escolha de ministros, ela se daria aí pelo sistema majoritário. Tá? Ou seja, e mesmo que seja um majoritário simples, né? Ou seja, os mais votados estariam eleitos, digamos assim. Então, por que eu pessoalmente sou contra? Porque esse sistema faz com que minorias não sejam representadas. Né? Então, eu acho isso muito complicado quando você coloca eleição para o candidato, para um suposto candidato, né, a juiz, né, ou a ministro do STF, no caso, ou numa Corte Suprema, é isso que eu quero dizer. Porque eu acho que acaba politizando ainda mais o processo. Quer dizer, imaginemos aqui um tema que a gente sabe que é um tema polêmico, como a questão do aborto, por exemplo, que inclusive foi citado naquela discussão aí de 10 dias atrás, né, entre os 2 ministros do Supremo. Foi o que motivou aquilo dali, quando um dos ministros citou essa situação, né, do aborto no Brasil. Então, o aborto é um tema polêmico. E aí, se a gente coloca a escolha do ministro por meio de eleição, o voto direto do cidadão, cai naquela questão. Se eu sou a favor do aborto ou se eu sou contra o aborto, por exemplo, eu começo a escolher com base nisso, né, em vez de efetivamente garantir a imparcialidade que um ministro do Supremo deve ter. Quer dizer, não estou dizendo que do jeito que está o ministro é imparcial, mas eu acho que do jeito que está é menos ruim do que o voto direto, porque o voto direto ele politizaria ainda mais o Poder Judiciário. Imaginemos aqui, se não fosse o sistema majoritário, que eu acabei de dar de exemplo, dar como exemplo, imaginemos que fosse o sistema proporcional. Aí o cara tem de se filiar a um partido. Se ele se filiar a um partido, é óbvio que ele tem de ficar vinculado àquele partido, defender as ideias daquele partido. Como é que ele vai julgar uma determinada situação se ele é filiado a um partido? Obviamente, repito, ele vai ter de defender as ideias daquele partido e a independência dele vai embora. Né? Então, eu acho que o mecanismo de escolha, ele em si, como eu disse antes, não é um mecanismo ruim, indicação com sabatina. Né? O problema está no fato de que, como eu disse, a sabatina ela não funciona muito bem. Agora, isso não é motivo, ao meu ver, para que a gente coloque voto direto. Sou completamente contra essa ideia. E aí a gente chega, então, na pergunta da Aninha Oliveira, que ela colocou o que a gente pode fazer, então, para mudar esse cenário no nosso país. E aí, eu acho que para responder essa pergunta, e ela tem um vínculo com as outras duas, né? Eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, a gente, cidadão de maneira geral, a gente precisa saber quais são as funções de um ministro do Supremo. Quer dizer, o que o ministro do Supremo deve fazer,
como ministro e o que ele pode fazer como ministro. E uma vez conhecendo, sabendo o que eles podem fazer e o que eles devem fazer, quer dizer, o dever fazer aqui é no sentido da obrigatoriedade da sua função, e o poder fazer, o que um ministro pode fazer, até onde ele pode ir, qual é o limite do exercício da sua função. Eu acho que uma vez que o cidadão, de maneira geral, sabe disso, cabe ao cidadão fiscalizar, em conjunto com organizações não governamentais, com a mídia até certo ponto, né? Porque é claro que a mídia tem um papel fundamental nessa fiscalização, mas eu acho que o cidadão ele precisa ir fiscalizar. Do mesmo jeito que o cidadão, que eu falo em outros vídeos, o cidadão precisa fiscalizar o seu candidato, né, o seu eleito, aquela pessoa que foi eleita, seu deputado federal, seu senador, seu deputado estadual, distrital, vereador, prefeito, todos os cargos eletivos precisam ser fiscalizados pelo cidadão, e também o poder judiciário precisa ser fiscalizado pelo cidadão, porque é como eu disse no vídeo da semana passada e também em uma das minhas aulas do meu curso de Direito Constitucional, que está aqui no meu canal. Essa aula eu deixo também o link aqui embaixo e aqui no cartãozinho se você tiver interesse em assistir. O Poder Judiciário faz parte do sistema político como um todo. E ele faz parte não porque o Judiciário é politizado, não é isso, mas ele faz parte porque ele é um órgão do Estado. Ou seja, é um poder do Estado. O Estado brasileiro é composto por Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, o Judiciário é um órgão de Estado. Nessa perspectiva, ele é um órgão político. E ainda mais o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário no Brasil, que tem prerrogativas que são prerrogativas políticas, ou seja, ele atua como uma entidade política, não como uma entidade político-partidária. Como eu falei no vídeo da semana passada e como eu falei nessa minha aula no meu curso de Direito Constitucional. Ou seja, ele exerce sim funções políticas e por exercer funções políticas, ele também precisa ser fiscalizado pelo cidadão, ainda que ele não seja eleito. Ou seja, o fato dele ser indicado pelo presidente e sabatinado pelo Senado não faz com que o membro do Poder Judiciário, no caso aí o ministro do Supremo, seja isento, né? Ou seja, desvinculado, não é isento. Ele deve ser isento, né? Mas eu digo, ele não quer dizer que ele seja desvinculado da legitimidade junto à população. Ele tem sim uma legitimidade indireta, como diz o professor José Melo Alexandrino, né? Uma legitimidade indireta porque ele é indicado pelo presidente e sabatinado pelo Legislativo, pelo Senado. Então ele tem uma responsabilidade para com o cidadão. Consequentemente, o cidadão também tem o seu dever de fiscalizar os ministros do Supremo, de ver o que eles fazem ou deixam de fazer e de reclamar, né? Ou seja, questionar. Seja fazendo o mínimo que, por exemplo, enviar um e-mail, né, que está lá na página do Supremo e fazer a sua parte de questionar, ou, como eu disse antes, seja mandando o fato para uma ONG, para que ela corra atrás, para a mídia, enfim, fazer esse tipo de ação. E mais ainda, né, considerando-se que o ministro do Supremo se origina da vontade do presidente e passa pela sabatina do Senado, o cidadão vai precisar fazer isso também com o presidente e com o Senado. Ou seja, votar da melhor maneira possível, né? Apesar da qualidade dos candidatos não ser lá excelente, não ser lá grande coisa, mas votar da melhor maneira possível e fiscalizar os eleitos, correr atrás dos eleitos, questionar por que estão fazendo aquilo, né? E qual o objetivo daquilo, enfim, exercer um maior controle, que é algo trabalhoso. Eu sei que isso que eu estou falando é algo que dá trabalho, mas infelizmente não tem outro jeito. Quer dizer, ou a gente como cidadão se envolve com isso, cobrando, exigindo, correndo atrás, se manifestando, né, mostrando o que está errado, ou a gente tem aquela atitude passiva de dizer, não, eu fiz minha parte, eu fui lá e votei, por exemplo, e a culpa é do outro. Então eu acho que não tem muito para onde a gente fugir, ao menos desse ponto de vista mais político e mais cívico, né? Ou seja, é realmente desempenhar esse papel de cidadão em outros momentos, cidadão aqui no seu sentido político, em outros momentos que não apenas o momento eleitoral.
Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha aí batido esse papo com vocês, que essas ideias tenham ficado claras. Se você concorda ou se você discorda do que eu falei, deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Repito, se você não assistiu o vídeo original, dá uma olhadinha, né? O link tá aqui embaixo na descrição. E não se esqueça, claro, de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no meu canal, para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou disponibilizar por aqui. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e até a próxima.